Olá, internautas que acompanham a programação da TV da Transparência. Estamos iniciando na manhã desta segunda-feira, dia 28 de outubro, o nosso primeiro bloco de notícias. Dia 28 de outubro, que é o dia do servidor público, muitas repartições hoje não funcionam por causa desse dia. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo, e hoje todas as capas dos jornais repercutem o dia de ontem, que foi o dia do segundo turno das eleições. 51 municípios no Brasil realizaram essa segunda votação, e entre esses 51 municípios, 15 foram capitais. E agora todos os jornais trazem a finalização realmente da eleição municipal deste ano de 2024. E a capa da Folha de São Paulo, não poderia deixar de ser, traz a vitória de Ricardo Nunes, que é reeleito prefeito de São Paulo, em vitória de Tarcísio e revés de Lula. Tarcísio de Freitas é o governador do estado de São Paulo. MDBista, Ricardo Nunes, recebe 59,35% dos votos e derrota Boulos. Em discurso, o eleito afirma que o equilíbrio superou o extremismo. Nunes só não venceu o pissolista, o concorrente, o Guilherme Boulos, em 3 zonas eleitorais. E aqui a foto da vitória. Ricardo Nunes e Tarcísio se abraçam em comemoração do resultado do segundo turno em São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes, 56 anos, do MDB, foi eleito para novo mandato à frente de São Paulo, ao vencer o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, no segundo turno da eleição municipal. O MDBista recebeu 59,35% dos votos válidos, ou seja, 3.393.110 votos, ante 40,65% dos votos válidos dados ao pissolista, ao Guilherme Boulos, que obteve 2.323.901 votos. Em discurso, Nunes falou em vitória da gestão, enalteceu o governador Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, que estava ao seu lado, e a quem chamou de líder maior, e fez menção tímida. Ricardo Nunes fez menção tímida ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse ainda que governará para todos e que o equilíbrio superou o extremismo. Abre aspas. O trabalho venceu a retórica das ideologias. Fecha aspas, afirmou Ricardo Nunes. Tarcísio de Freitas, o governador, foi o principal padrinho eleitoral de Nunes, diante do apoio hesitante de Bolsonaro. Guilherme Boulos era a aposta de Lula, do PT. Também em discurso, o governador Tarcísio disse que o aliado teve uma vitória maiúscula, o aliado Ricardo Nunes. Mais cedo, Tarcísio havia afirmado, sem apresentar provas, que o PCC, a organização Primeiro Comando da capital, orientou o voto em Boulos. O pessoalista acionou a justiça contra o governador e o prefeito. Sobre a derrota, disse que sua campanha recuperou a dignidade da esquerda na capital paulista.
Aqui tem uma relação, o resultado nas capitais, por partido. Tem uma análise do Fábio Vitor, Lula e Bolsonaro mais perdem do que ganham. Ainda é chamada de capa. Eleição consolida hegemonia de PSD e MDB nas capitais. Fuad Noma é reeleito prefeito em virada no segundo turno em Belo Horizonte. PT elege Leitão em Fortaleza, sua única vitória em capitais. O PT só fez uma capital, que foi Fortaleza. O PL, o PT e o PSDB sofrem derrotas no interior de São Paulo. E ainda chamada de capa, na área de mundo, no caderno Mundo, é dizendo que esquerda e governista devem ir ao segundo turno no Uruguai, que ontem também houve eleição para presidente da República lá. Nos editoriais, o primeiro diz que Nunes faça por merecer o voto de confiança sobre desfecho da eleição paulista e carências da metrópole. O outro, incerteza prevalece na eleição americana, a respeito de disputa acirrada entre Câmara e Trump na reta final, pois a eleição é dia 5 de novembro. Vamos para a capa do Estado de São Paulo, o Estadão. A foto, vocês podem ver, é do mesmo instante, quando Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas se abraçam comemorando a vitória. Ricardo Nunes, MDB, comemora com o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, a quem chamou de líder maior. O equilíbrio venceu todos os extremismos, disse o prefeito reeleito Ricardo Nunes. A manchete é sobre esse mesmo assunto. Nunes é reeleito. Segundo turno mostra força do centro e dos prefeitos. O prefeito obteve 59,35% dos votos e o concorrente Guilherme Boulos 40,65%. A polarização entre lulistas e bolsonaristas não prevaleceu. Balanço. PSD de Kassab se consolida como a grande força política de São Paulo. Abaixo das expectativas, o PL, o Partido Liberal, vence em apenas 2 das 9 capitais em que disputou o segundo turno. Estrela solitária. Vitória de Leitão em Fortaleza livra PT de vexame em capitais. Aí está aqui o resultado nas capitais. Foram 15 capitais que disputaram o segundo turno de votação para escolher o prefeito. Na área de negócio, a chamada de página de capa do jornal O Estadão, ativos deteriorados. Brasil precisa mais do que dobrar investimento em infraestrutura. Eleições no Uruguai. Esquerda vence e vai ao segundo turno como favorita contra a centro-direita. Emboscada na estrada, na área de futebol e violência. Torcedor do Cruzeiro é morto em ataque de palmeirenses. Sociedade. Em rede social, furtar faz sucesso e banaliza o transtorno da cleptomania, que é uma mania de roubar sem precisão. É uma doença, é um transtorno, chama cleptomania. Cultura negra é a capa do caderno C2. Exposição ancestral destaca similaridades entre Brasil e os Estados Unidos. Agora vamos para o Rio de Janeiro. A capa do jornal
O Globo, primeiro destaque da capa, é sobre literatura. Profissão repórter. Livro reúne 83 entrevistas concedidas à escritora Clarice Lispector nos anos 60 e 70. Eleições 2024. Reeleições e força do Centrão e da direita marcam segundo turno no país. Eleição expôs limites do bolsonarismo e derrota da esquerda. Em São Paulo, Ricardo Nunes vence com folga e exalta o líder Tarcísio de Freitas, que é o governador. Aqui a foto, os dois, Ricardo Nunes, que teve 59,35% dos votos. Outro destaque da capa do Globo é em Belo Horizonte. O prefeito Fuad Noman, do PSD, venceu a reeleição com 53,73%. Em Fortaleza, que é a segunda foto, Evandro Leitão, do PT, venceu com 50,38%. E em Porto Alegre, o Sebastião Melo, do MDB, venceu com 61,33%, a concorrente petista Maria do Rosário. Equilíbrio venceu extremos, diz Ricardo Nunes. Aliados de Bolsonaro somam derrotas. Em meio a fracassos, PT tem alento em Fortaleza. Governador Tarcísio tenta ligar Boulos ao PCC no dia da eleição, e o PCC é o grupo criminoso, primeiro comando da capital. A entrevista de hoje, desta segunda-feira, do Globo, é com Felipe Nunes. Ele diz: esta foi a eleição das emendas parlamentares. Emendas parlamentares que foram destinadas sem nenhuma transparência, ninguém sabe de onde saiu nem para onde foi. E o Felipe Nunes, diretor do Instituto de Pesquisas Quest, cientista político, avalia que o mecanismo foi decisivo para a taxa de reeleição recorde nos municípios brasileiros e pode afetar a renovação política no país. Ele disse: com esses recursos e mais o fundão eleitoral, os prefeitos reeleitos serão cabos eleitorais da reeleição dos deputados. Se este modelo não mudar, a tendência é de baixa renovação do parlamento em 2026. E entre as capitais, 16 prefeitos de capitais conseguiram a reeleição, cerca de 80%. Ainda é chamada na capa do jornal Globo, eleições pelo mundo. Trump e Kamala Harris apostam na decisiva Geórgia. Alvo de denúncias, governo japonês tem derrota nas urnas. E Uruguai terá segundo turno, com oposição de esquerda à frente. Ainda é chamada de capa jornada menor, na área do mundo do trabalho. Carga horária de trabalhadores informais tem queda desde 2022. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E a manchete do Povo diz: disputa voto a voto. Evandro vence eleição mais apertada da história de Fortaleza. O petista ganhou com 50,38% dos votos, com 10.838 votos a mais que o candidato concorrente
André Fernandes, do PL, Partido Liberal. E aqui é a foto quando Evandro Leitão chegou ao Comitê Central de Campanha, ele aqui carregado pelos apoiadores, os eleitores apoiadores. E para chegar de onde ele iniciou até essa área mais aqui à direita, que era o palco, ele veio carregado nos ombros pelos eleitores que estavam lá presentes na comemoração de ontem à noite. É chamada de capa do jornal O Povo, na área de análises e opiniões. A primeira: qual a mensagem das urnas de Fortaleza para Camilo Santana, para Roberto Cláudio e Capitão Wagner? Camilo Santana é senador da República e exercendo de licença do cargo para ser ministro da Educação. Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza e presidente do PDT na capital. E Capitão Wagner, ex-candidato, não chegou para o segundo turno, ex-candidato a prefeito de Fortaleza pela União Brasil, não chegou ao segundo turno, ficou em terceiro lugar e neste segundo turno apoiou André Fernandes do Partido Liberal. E Capitão Wagner hoje é presidente estadual do Partido União Brasil. Adversário, outra chamada de capa: agenda conservadora ou moderada? O destino de André Fernandes após a derrota de ontem nas urnas. Na cidade de Caucaia, o ex-prefeito Naumi Amorim vence a eleição e promete transformar a saúde do município em 4 meses. No Ceará, como fica, é uma matéria nas páginas internas do jornal O Povo, como fica o mapa político do estado após as eleições municipais encerradas ontem com o segundo turno nestas duas cidades, Fortaleza e Caucaia. E por enquanto só elas duas, Fortaleza e Caucaia, têm a possibilidade de realizar segundo turno, porque tem mais de 200 mil votantes, mais de 200 mil eleitores. E na área de Brasil, o destaque é dizendo que Lula e Bolsonaro têm vitórias, mas foi o Centrão que mais saiu fortalecido das eleições. Vamos agora aqui para Brasília, Distrito Federal, capital do país. Correio Brasiliense traz aqui a eleição e a votação das 15 capitais que ontem realizaram o segundo turno. Por exemplo, em Aracaju, quem foi eleita foi Emília Correia, do Partido Liberal, com 57,46% dos votos. Em Belém, foi eleito Igor Normando, do MDB, com 56,36% dos votos. Em Belo Horizonte, foi reeleito Fuad Noman, ele que é do PSD, com 53,73% dos votos. Cuiabá, foi eleito Abílio Brunini, do Partido Liberal, com 53,8% dos votos. Em Curitiba, foi eleito Eduardo Pimentel, do PSD, com 57,64% dos votos. Em Campo Grande, foi eleita Adriane Lopes, do PP, Partido Progressista, com 51,45% dos votos. Em Fortaleza, capital do Ceará, foi eleito Evandro Leitão, do PT, com 50,38% dos votos. Em Goiânia, quem foi eleito foi Sandro Mabel, do União Brasil, apoiado pelo governador Ronaldo Caiado,
com 55,53% dos votos. Em João Pessoa, foi reeleito Cícero Lucena, do Partido Progressista, com 63,91% dos votos. Em Manaus, David Almeida, do Partido Avante, foi eleito com 54,59% dos votos. Em Natal, o Paulinho Freire, do União Brasil, foi eleito com 55,34% dos votos. Em Palmas, Eduardo Siqueira foi eleito prefeito pelo Partido Podemos com 53,03% dos votos. Em Porto Alegre, o Sebastião Melo, do MDB, foi eleito com 61,53% dos votos. Em Porto Alegre, Léo Moraes, do Podemos, foi eleito com 53,18%. E por último, São Paulo, Ricardo Nunes foi reeleito pelo MDB com 59,35% dos votos. A manchete do Correio Brasiliense diz: centro e direita ficam com 24 capitais, esquerda tem 2. No segundo turno, sem surpresas e incidentes, os partidos que compõem a ala centro-esquerda confirmaram as tendências do pleito do primeiro turno, do dia 6 de outubro, e ganharam a maioria das 51 prefeituras disputadas ontem, no segundo turno, ontem, dia 27 de outubro. No balanço final do pleito deste ano, o PSD vai dirigir 6 capitais, o MDB 5 e o União Brasil 4, o Partido Liberal 2, o Podemos 2, o Republicanos, o Avante, o PT e o PSB conquistaram comandos de uma capital cada uma. Considerados conservadores, mas moderados, o PSD, o MDB e o Partido União Brasil saem fortalecidos. Maior colégio eleitoral do país, São Paulo ficou com o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que derrotou Guilherme Boulos, do PSOL. Na cidade, houve a maior abstenção do país, com 31,4% dos eleitores de São Paulo, capital, não compareceram às urnas. Esse percentual ficou acima da média nacional, que foi de 29% de abstenção. A disputa mais emocionante foi em Fortaleza, onde o petista Evandro Leitão superou o bolsonarista André Fernandes por pouco mais de 10 mil votos e deu ao partido do presidente Lula a única vitória em capitais. A foto escolhida pelo Correio também é do abraço do Ricardo Nunes com o governador Tarcísio de Freitas, lá na capital de São Paulo. A legenda diz o seguinte: reeleito em São Paulo, Ricardo Nunes abraça Tarcísio de Freitas e chama governador de líder maior. Máquina forte, reeleições marcam o pleito. 16 prefeitos conseguiram renovar seus mandatos por mais 4 anos nestas eleições. Apoio de governadores foi decisivo. Luiz Carlos Azedo escreve: Bolsonaro e Lula perderam nos confrontos diretos com forças mais moderadas. Em Goiânia, o governador Ronaldo Caiado consegue emplacar o prefeito Sandro Mabel, do União Brasil. Candidato apoiado pelo governador de Goiás, bateu Fred Rodrigues, que teve o ex-presidente Bolsonaro ao seu lado ontem. Em Belo Horizonte, o prefeito Fuad ganha mais 4 anos. Prefeito da capital mineira, Fuad Noma, venceu o bolsonarista Bruno Engler, virando a eleição do primeiro turno. Ainda é chamada de capa do Correio Brasiliense, Brasília.
É um caso aqui de feminicídio, lá na comunidade do Sol Nascente, e o Marjexson Matias, de 40 anos, suspeito de matar a golpes de faca a companheira, foi linchado lá na comunidade de Sol Nascente. Contagem regressiva para as provas do Enem. São 4,3 milhões de candidatos inscritos no país e 74,3 mil no Distrito Federal inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio, que acontecerá no próximo domingo, dia 3 de novembro. Nesta reta final, estudantes da cidade do Gama, aqui é a foto, e de Brasilândia, aproveitaram o fim de semana para revisar o conteúdo em aulões gratuitos oferecidos pelo Instituto Evolui com o apoio do governo do Distrito Federal. Esperança. Eventos festejam vitória contra o câncer. O domingo foi de celebração da vida e da ciência. Baile de debutantes, corrida e prova de remo marcaram em Brasília a luta e a cura da doença. Idosos. A história de um casal unido até a morte. José Daldegan, de 95 anos, e a esposa Maria Luzia, de 92, morreram com menos de 24 horas de diferença no fim de semana. Eles serão sepultados no Campo da Esperança. Sobre as páginas de mundo, o assunto internacional, o Correio Brasiliense destaca que o Uruguai terá segundo turno entre afilhado do ex-presidente Mujica e um direitista, o professor Yamandu Orsi, da Frente Ampla de Esquerda, e o veterinário Álvaro Delgado, de centro-direita, do Partido Nacional, travarão o duelo final das eleições presidenciais em 24 de novembro. Apontavam as projeções na noite de ontem. Agora, vamos para a capa do jornal Valor Econômico. Primeira chamada de capa é sobre seguros. Eventos climáticos extremos mudam as modelagens de risco com impacto no preço das apólices. Finanças. Patrimônio dos FIDCs, os FIDs, cresce quase 200 bilhões de reais nos últimos 12 meses e alcança 561,5 bilhões de reais em setembro. No podcast CBN Profissional, Maria Silvia Bastos Marques fala ao podcast sobre gestão, importância da diversidade e de networking. A manchete de capa do Valor Econômico é sobre as eleições, o segundo turno das eleições municipais, realizado ontem. E o assunto é sobre São Paulo. Ricardo Nunes é reeleito em São Paulo. Os partidos de centro e direita se fortalecem, com destaque para o PSD e o MDB. Prefeito de São Paulo chama o governador Tarcísio de líder maior. O governador diz que o PCC, o grupo criminoso, primeiro comando da capital, indicou votação em Guilherme Boulos. E o Guilherme Boulos aciona o Tribunal Superior Eleitoral sobre essa acusação feita pelo governador de São Paulo. A foto de destaque é a mesma. Ricardo Nunes é reeleito em São Paulo com apoio decisivo do governador Tarcísio de Freitas, e a
foto símbolo desta eleição, dessa vitória, são os dois governantes abraçados. Ricardo Nunes, reeleito prefeito da capital paulistana, e o governador Tarcísio de Freitas. O prefeito é do MDB e o Tarcísio é do Republicanos. Outra chamada de capa do Valor Econômico: polarização entre Lula e Bolsonaro ficou em segundo plano nas eleições municipais. Em Fortaleza, Evandro Leitão, do PT, supera bolsonarista por pouco. Belo Horizonte tem reviravolta e o prefeito Fuad Noma segue na prefeitura. E aqui, debaixo da matéria, da chamada de capa de Fortaleza, tem um candidato, Evandro Leitão. Vitória de Evandro Leitão em Fortaleza deu ao PT o comando da capital mais populosa do Nordeste. E debaixo aqui da capa da matéria de Belo Horizonte, é dizendo que o prefeito da capital mineira, Fuad Noma, do PSD, foi reeleito com 53,73% dos votos após disputa acirrada. De disputa acirrada porque ele passou para o segundo turno em segundo lugar e ele conseguiu agora no segundo turno virar e ganhar a reeleição, porque ele continua por mais 4 anos comandando a capital Belo Horizonte. Encerro aqui a apresentação das capas dos principais jornais do país. O primeiro editorial da edição desta segunda-feira diz o seguinte: que Nunes, prefeito de São Paulo, faça por merecer o voto de confiança. Sem entusiasmar, prefeito de São Paulo conquista novo mandato graças à rejeição aos adversários. Terá condições orçamentárias e apoio político para enfrentar as múltiplas carências da maior cidade do país. Segundo editorial, incerteza prevalece na eleição americana. Empate técnico entre Donald Trump e Kamala Harris nas pesquisas alimenta cálculos sobre os riscos do potencial retorno da agenda populista do republicano, que é o Donald Trump, para a economia e para a geopolítica globais. Vamos para as páginas de política da Folha de São Paulo de hoje. E primeira matéria é sobre a vitória de Ricardo Nunes, que derrota Guilherme Boulos e é reeleito em São Paulo. Em vitória de Tarcísio, governador, sobre o presidente Lula. Pissolista, Guilherme Boulos, perde por diferença parecida com a de 2020. Centro-esquerda avança nas capitais. Partido Liberal acumula reveses no segundo turno. Fortaleza é principal troféu do PT. Capital paulista tem abstenção recorde. Nunes fala em vitória da gestão, exalta Tarcísio como líder maior e cita Bolsonaro timidamente. Prefeito reeleito diz que São Paulo deu lição para o Brasil e que equilíbrio venceu extremismo em todo o país. Ex-presidente é citado de forma breve no agradecimento ao vice e governador ganha promessa de palanque para 2026, é claro. Boulos diz que campanha resgatou a dignidade da esquerda e pede que militância siga firme. Candidato do PSOL amarga segunda derrota consecutiva
na capital paulista, mas encerra disputa como nome da esquerda para as eleições de 2026, seja para o governo do estado ou uma vaga para o Senado da República. E em 2026, todos os estados do Brasil estarão elegendo duas vagas para o Senado. Aqui no Ceará, encerra o mandato em 2026 o senador Cid Gomes e o senador Eduardo Girão. Portanto, abrem duas vagas em todos os estados e aqui no Ceará, obviamente, para o Senado. E o mandato no Senado são de 8 anos. Governador Tarcísio diz, sem apresentar provas, que o PCC, o primeiro comando da capital, essa organização criminosa, orientou voto em bolos ontem no segundo turno. O candidato do PSOL pede a inelegibilidade do governador, do prefeito Nunes e do vice Melo Araújo. Nunes contou com o eleitor do ex-candidato Pablo Marçal, que foi candidato pelo PRTB, mas precisou também de votos dos eleitores de Lula. Nunes avança onde Marçal venceu e vira polos de bolos do primeiro turno. Bairro que pariu o cria da periferia tem aceno a Nunes reeleito e à esquerda. Reduto de bolos na região central de São Paulo registra ruas vazias e muitas queixas a Lula em dia de derrota. Ricardo Nunes terá que definir como acomodar o bolsonarismo e as indicações do governador Tarcísio dentro da máquina municipal. Desafios do MDBista incluem também contemplar 12 partidos de sua coligação e decidir se manterá a tarifa de ônibus congelada. Engenheiro Daniel é eleito após atentado a rival. Candidato do União Brasil derrota o atual prefeito do Podemos, que sofreu um atentado a tiros no município de Taboão da Serra. O que levou, esse da foto, o Aprígio que levou o tiro na clavícula, acabou não sendo reeleito. O concorrente dele, do União Brasil, o engenheiro Daniel, será o próximo prefeito a partir de 1º de janeiro de 2025. Interior de São Paulo tem reveses para o PL, Partido Liberal, para o PT, Partido dos Trabalhadores, e para o PSDB. E vitórias para o PSD de Kassab e para o Partido Novo. Segundo turno na Grande São Paulo confirma o domínio dos partidos do Centrão e PT fica com uma prefeitura em São Paulo, no estado de São Paulo todo, uma prefeitura e ainda do interior. Partido de Lula perdeu disputa em Diadema e vai governar somente Mauá, na região que tem 20 milhões de habitantes. O bolsonarista vai administrar Guarulhos. São Paulo tem maior abstenção da história no segundo turno das eleições. A abstenção lá foi de 31,54%. Número superou o recorde registrado na mesma etapa do pleito, segundo turno, de 2020, quando, em meio à pandemia de Covid-19, 30,81% dos eleitores deixaram de votar na capital. PSD e MDB elegem 10 dos 26 prefeitos de capitais.
e consolidam sua hegemonia. Aqui tem o resultado de segundo turno nas 15 capitais que disputaram esse segundo momento de votação. No Sudeste, tem aí o eleito, foi Ricardo Nunes, né? E quem perdeu foi Guilherme Boulos. Em Belo Horizonte, ganhou o atual prefeito Fuad Noma, do PSD, e perdeu o Bruno Engler, do Partido Liberal. Em Fortaleza, Nordeste, ganhou Evandro Leitão, do PT, e perdeu André Fernandes, do PL. Em João Pessoa, também no Nordeste, foi reeleito Cícero Luceno, do PP, Partido Progressista, e perdeu o Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde do presidente Bolsonaro. Ele é do Partido Liberal. Ainda no Nordeste, Natal, quem ganhou foi Paulinho Freire, do União Brasil, e perdeu a Natália Bonavides, do PT. Ainda no Nordeste, a cidade de Aracaju, Sergipe, quem ganhou foi Emília Correia, do PL, Partido Liberal, e quem perdeu foi Luiz Roberto, do PDT. No Sul, Curitiba, quem ganhou? Eduardo Pimentel, do PSD. Quem perdeu? Cristina Graeme, do MDB. Ainda no Sul, Porto Alegre, quem ganhou foi o prefeito Sebastião Melo, do MDB. E quem perdeu foi Maria do Rosário, do PT. Ela que é deputada federal. Agora, as capitais da região norte. Em Manaus, quem ganhou foi David Almeida, do Avante, e quem perdeu foi o capitão Alberto Neto, do Partido Liberal. Em Belém, o Igor ganhou, ele é do MDB, foi o eleito, e o delegado Éder Mauro, do Partido Liberal, perdeu. Em Porto Alegre, mas não Porto Alegre do Rio Grande do Sul, é a cidade de Porto Alegre de Rondônia. Quem ganhou foi o candidato Léo, do Podemos, e quem perdeu foi Mariana Carvalho, do União Brasil. Na cidade de Palmas, quem ganhou foi Eduardo Campos, do Podemos, e quem perdeu foi Janá Valcari, do Partido Liberal. No Centro-Oeste, tem 3 capitais, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá. Em Goiânia, venceu o prefeito Mabel, do União Brasil, mesmo partido do governador Ronaldo Caiado. E quem perdeu foi Fred Rodrigues, ele que é do Partido Liberal e estava sendo apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro. Inclusive ontem, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro esteve lá pedindo voto para o Fred. Em Campo Grande, quem venceu foi a Adriane Lopes, do PP, e perdeu a disputa entre 2 mulheres, e perdeu a Rose Modesto, do União Brasil. E por último, no Centro-Oeste, na capital Cuiabá, Abílio, do PL, Partido Liberal, ganhou, e quem perdeu foi Lúdio, do PT. MDB e PSD controlarão 38% dos orçamentos municipais das prefeituras brasileiras em 2025. Partido do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, irá comandar 254 bilhões de reais em cidades pelo país, enquanto a fatia de sigla de Gilberto Kassab, que é do PSD, vai administrar 234 bilhões de reais. Isso em orçamentos públicos. Aqui tem uma página inteira como fica o mapa político das capitais brasileiras. Direita teve avanço no Nordeste, centro vence o centro, os partidos de centro vencem no Sul,
e no Sudeste, regiões com maior população. E em cada estado, a Folha coloca aqui uma foto de quem foi eleito. No embate entre Lula versus Bolsonaro, ambos mais perderam, mas o PL bate o PT em número de prefeituras. Em Goiânia, ex-presidente Bolsonaro nega racha na direita e faz críticas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em Belo Horizonte, reelege Fuad Noma, ele é do PSD, em virada contra Bruno Engler, do Partido Liberal. Atual vice, Eduardo Pimentel, do PSD, bate bolsonarista Cristina Gramel, do do PMB, que o PMB é o Partido da Mulher Brasileira, e é eleito prefeito de Curitiba. Ele hoje é o atual vice-prefeito, candidato a prefeito e derrotou a candidata do PMB. E lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Sebastião Melo, prefeito, derrota Maria do Rosário e é reeleito com 61,53% dos votos em cima da deputada federal Maria do Rosário. Evandro Leitão ganha em Fortaleza, na única vitória do PT em capitais. O candidato de Lula na capital cearense derrota André Fernandes, do PL, apoiado por Bolsonaro, por diferença de apenas 10.838 votos em apuração acirrada. Em Natal, Paulinho Freire, do União Brasil, vence pleito e consolida direita nas capitais do Nordeste. Em Aracaju, Emília Correia, do PL, é eleita prefeita da capital de Sergipe com 54,46% dos votos. Em João Pessoa, Cícero Lucena, do PP, derrota Marcelo Queiroga, o médico Marcelo Queiroga, do Partido Liberal, ex-ministro da Saúde na época da pandemia de Covid-19 do ex-presidente Lula. Sandro Mabel sai vitorioso em Goiânia em trunfo do governador Caiado contra Bolsonaro por 2026. Candidato do União Brasil, apoiado pelo governador, bate Fred Rodrigues, o nome do ex-presidente Bolsonaro, que acompanhou o segundo turno na cidade. Em Cuiabá, Abílio Bruni, do PL, derrota rival petista e afirma que venceu o eu de 2020. Eleição foi a pá de cal no enterro do PSDB. Quem escreve essa análise é Camila Rocha. O partido PSDB foi atropelado pelo bolsonarismo e nunca mais conseguiu se recuperar. Em Belém, Igor Normando, do MDB, é eleito prefeito. Com 56,36% dos votos, deputado estadual vence bolsonarista Herder Mauro, do Partido Liberal, e comandará a cidade na COP30. Em Manaus, David Almeida, do Avante, Partido Avante, é reeleito e se desculpa pelo baixo nível da campanha no segundo turno. Em Porto Velho, Léo Moraes, do Podemos, derrota bolsonarista que liderou no primeiro turno. Na capital Palmas, Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, vence rival apoiado por ex-presidente. Derrota de candidatos fiéis a Bolsonaro expõe racha entre pragmatismo e ideologia no Partido Liberal. Na Folha Corrida, a matéria diz: Uruguai terá segundo turno entre esquerdista e direitista aliado do presidente, diz pesquisa de boca de urna.
Na Folha Invest, Renda Mais tem segurança do Tesouro e Previdência Privada se destaca por desconto do imposto de renda. COI é investimento complexo que exige maior apetite para risco, afirmam especialistas. Pressão para vender combo com COI leva a queixas de investidores, dizem corretores. Ainda na área de mercado, o governo Lula busca acerto com o Congresso Nacional para cargos em agências regulatórias. Lula deve se reunir nos próximos dias com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Davi Alcolumbre, para tratar das indicações que vão preencher 18 vagas já abertas ou que ficarão livres nas próximas semanas. Economistas ainda veem risco de estouro da meta da inflação, apesar de alívio na conta de luz. Sob pressão, a equipe econômica repete promessa de fazer revisão de gastos. Mercado trata esta semana como decisiva para conferir se o ministro Fernando Haddad e se a ministra Simone Tebet poderão colocar em marcha a agenda de redução de despesas. Retrospecto alimenta descrença. Ações de hidrogênio verde nos Estados Unidos desabam com fraca demanda. A auditoria do INSS aponta 45 milhões de reais em descontos indevidos nos benefícios. Cerca de 30 associações estão sendo investigadas pelo Instituto. Entidades podem perder contrato com a Previdência Social. Dinheiro esquecido. Trabalhadores têm 127 milhões de reais em abonos de PIS para sacar dos bancos até dezembro. Novo cloud capaz de usar computador marca fase de inteligência artificial com mais autonomia e riscos. Trump deve colocar à prova novas regras eleitorais se perder nas urnas. Republicano e aliados já preparam terreno para contestação de resultados, novamente, mas Estados Unidos estão mais bem preparados para lidar com a situação do que no pleito de 2020, quando o Donald Trump perdeu a eleição e incentivou a invasão lá do Capitólio. E foi depredação, houve até morte por tiros. Justiça precisa ser feita, afirma ex-Menudo, do grupo Menudo, de cantor, ligado ao caso Menendez. Evo Morales diz ter sido alvo de tentativa de assassinato após carro dele ser alvejado a tiros. Embaixadas nórdicas fazem ações conjuntas e cooperam com família. Ainda no Caderno Mundo, coalizão governista do Japão perderá maioria parlamentar em eleição, indicam projeções. No Caderno Cotidiano, sobre o Brasil, a primeira matéria é dizendo que a Baixada Santista tem menor número de assaltos desde 2001, diz secretaria. O governo Lula avalia a operação de GLO, que é garantia da lei e da ordem, no Rio de Janeiro, durante a reunião da cúpula do G20. Segundo o governo, é uma exigência das autoridades de outros países que vão participar do encontro. Futebol. Emboscada da Mancha Verde contra torcedores do Cruzeiro
deixa um morto e 20 feridos. O uso de símbolos de Israel não é novidade nas favelas do Rio de Janeiro, mas aumentou recentemente. Imagens fazem referência ao cristianismo. Utilização intensa ajuda complexo de Israel a produzir identidade, segundo pesquisadora. E esse complexo de Israel é nome da mais nova facção criminosa que atua no Rio de Janeiro e atua principalmente dentro dos presídios, ligando para as pessoas dentro dos celulares que entram nos presídios, ligando e provocando pânico e ameaçando e sequestro falso e pedindo dinheiro para soltar determinada pessoa que ele diz que está em seu poder. Tudo mentira, tudo fake news, e a pessoa nervosa acaba depositando dinheiro numa conta que o bandido sugere, indica para a vítima. Seca história do Rio Solimões deixa milhares sem aulas no Amazonas. Página de saúde. Pressão arterial tem novas diretrizes e passou a ser alta a partir de 12/8. Protocolos brasileiros estão sendo revisados e alinhados ao modelo europeu, com previsão de divulgação no próximo ano de 2025. Ainda na página de saúde, permissão para suicídio assistido e eutanásia aumenta na Europa. 8 países do continente europeu já contam com legislação que autoriza algum tipo de morte com ajuda médica e não exclusivamente para casos de doença terminal, como nos Estados Unidos. E aqui diz a foto do poeta Antônio Cícero, brasileiro, que realizou suicídio assistido na Suíça na semana passada. Em entrevista, essa foto foi feita pela Folha de São Paulo, quando ele deu uma entrevista para o jornal no Hotel Maxud Plaza, em São Paulo. E aqui falando desse tipo de morte, suicídio assistido ou eutanásia, que está crescendo lá na Europa. E o Cícero, o poeta Antônio Cícero, viajou para a Suíça para fazer esse procedimento. As empresas bets de apostas online são ameaça à saúde pública global, alerta estudo da Lancet. IBAMA mira JBS e outros frigoríficos com 364 milhões em multas por carne ilegal. Pesca ilegal do polvo é flagrada em área de conservação do litoral de São Paulo. A entrevista da segunda-feira é com a psicopedagoga especializada em educação socioemocional. Ela é Alcione Marques e ela diz: professor precisou ensinar ao aluno habilidades emocionais sem tê-las. 2 páginas com a psicopedagoga Alcione Marques. Ainda nas páginas internas da Folha de São Paulo, no caderno de esportes, a primeira matéria é dizendo que Ancelotti é elo entre Kaká e Vini Júnior, que é o favorito a receber o prêmio Bola de Ouro. O Brasil não tem um vencedor do prestigiado prêmio da revista France Football desde 2007. A cerimônia acontece nesta segunda-feira, dia 28. O atacante Vini Júnior
tem atuação apagada em clássico espanhol antes da premiação. O Rafinha brilha e faz golaço. Na página do Caderno Ilustrada, dizendo que a gente faz um país. Mostra fugaz, embalada pela canção do poeta Antônio Cícero, na voz da cantora Marina Lima, que é irmã do Antônio Cícero, traduz as artes visuais brasileiras entre os traumas, as drogas e as festas da década de 80. A tela, essa tela sem título, do artista carioca Isaías Ribeiro. Ainda no Caderno Ilustrada, temos a matéria dizendo que livro final de Fernanda Young é sessão de terapia. Mostra fugaz, retrata o entrelaçamento da arte com a cultura pop na tentativa de reinventar o país. Drama antirracista, Também Somos Irmãos, de José Carlos Burle, é exibido após restauro. Cientistas buscam os segredos do concreto romano autocicatrizante. Primeiros humanos evoluíram para comer amido em 2 grandes ondas. Olhar fixamente para seu cachorro pode conectar seu cérebro com o dele. Grupos de gorilas promovem espécies de votação antes de se deslocar. Espermatozoides dependem de chave molecular para desbloquear os óvulos. Vamos para as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo. E na coluna do Estadão tem 2 notas que falam do Ceará. Diz assim: no dia do seu aniversário, que foi ontem, o presidente Lula completou 79 anos. Portanto, no dia do seu aniversário ontem, o presidente Lula teve pouco a comemorar. Dos 5 municípios em que foi fazer campanha neste segundo turno, o PT venceu em 3. Venceu em Fortaleza, a única capital onde o PT venceu, e venceu nas cidades de Camaçari, na Bahia, e Mauá, em São Paulo. Perdeu em Diadema, São Paulo, e perdeu em Natal, Rio Grande do Norte. O ministro da Educação, Camilo Santana, ganhou força na esplanada após resultado eleitoral em Fortaleza. A capital do Ceará será a única comandada pelo PT. Ex-governador e senador licenciado, Santana elegeu o sucessor no estado, Eumano de Freitas, e agora ganhou a capital após o rompimento com o PDT. Página de editoriais do Estadão. O primeiro: muito trabalho pela frente. Que fique claro, 2 pontos. Ricardo Nunes, foi reeleito não porque o paulistano aprove sua gestão, mas porque seu adversário, o Guilherme Boulos, era muito rejeitado. Se reconhecer isso, o prefeito terá a chance de fazer um governo melhor. Segundo editorial, a escalada da dívida não é questão de fé. O governo prefere simplesmente não acreditar na projeção do FMI, do Fundo Monetário Internacional, segundo a qual a dívida bruta em relação ao PIB deve subir incríveis 10 pontos percentuais
até o fim do mandato de Lula. As páginas de política. Aliás, só tem uma página de política aqui no interno, porque lá na frente o Estadão foi um caderno só sobre as eleições de segundo turno. E nós vamos acompanhar. Então ele deixou essa página sobre política, mas abordando a questão do Poder Judiciário. Lobista acompanhou com magistrado documento sigiloso do STJ, diz o inquérito da Polícia Federal. Servidores, procuradores, empresários e advogados são investigados por suspeita de negociar decisões judiciais em Mato Grosso do Sul. 5 desembargadores foram afastados do cargo. Influência de lobistas chegaria a gabinetes de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Aí tem um texto editorial do jornal dizendo o seguinte: toga de tornozeleira eletrônica, afastamento de 5 desembargadores muito bem pagos pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul constrange a sociedade brasileira. Nas páginas internacionais, a primeira matéria é sobre a eleição presidencial no Uruguai. Aliado do ex-presidente Mujica e governista de direita vão às urnas em segundo turno. Inflação leva a pedidos de volta de Trump. Piora da inflação e elevação mais rápida nas taxas de juros desde os anos 80 são desafios aos trabalhadores. Eleição nos Estados Unidos acontece dia 5 de novembro. Na Bolívia, Evo Morales acusa o governo de ataque a tiros contra o seu veículo. Página de Brasil, Metrópole, redes sociais. Em redes sociais, furtar faz sucesso e banaliza o transtorno da cleptomania. Comunidade virtual Clepto reúne jovens que postam fotos de produtos furtados de lojas e exalta o crime. Especialistas em saúde mental destacam relação com a doença. Por dia, registros médicos. Por dia, violência leva 196 crianças de todo o Brasil, para os hospitais. USP lança laboratório para reduzir subnotificação. Ilhabela abre mercado municipal com foco em comida sustentável. Brasil se encontra em estádio de máfia, afirma secretário nacional de Segurança Pública. Sem deter lavagem de dinheiro, prisão não resolve. Página de esporte. Vinícius Júnior pode voltar hoje a dar a bola de ouro ao futebol brasileiro. O brasileiro teve grande temporada pelo Real Madrid e foi decisivo na conquista da Champions League. Ele é considerado favorito ao prêmio, mas tem concorrentes de peso. Corinthians joga por vitória fora de casa contra o Cuiabá para sair do Z4 da zona de rebaixamento. Torcedor do Cruzeiro é morto e 20 cruzeirenses ficam feridos em ataque de torcedores do Palmeiras. Com baixas na defesa, o time do Santos visita hoje o Ituano no jogo de volta. Maior unidade do SESC no interior de São Paulo será construída na cidade de Franca. Cadernos de Economia e Negócios.
O país precisa mais do que dobrar investimento em infraestrutura. Transporte e saneamento são as áreas mais afetadas. Governo tem limite. Preciso do setor privado. Secretário executivo do Ministério do Transporte diz que a iniciativa privada é saída para elevar investimentos. Esquecidos na pandemia, setor de imóveis no interior de São Paulo permanece em alta. A empresa aérea American Airlines testa tecnologia para flagrar fura-filas nos embarques nos aeroportos. Regra que torna as comissões mais transparentes passa a valer no dia 1º de novembro. A partir de novembro, haverá divulgação obrigatória das receitas das corretoras e seus intermediários sobre os investimentos dos clientes. Saiba o que pode mudar. Investidor não deve sair vendendo porque a bolsa de valores está caindo. Em 7 anos, total de ultra ricos no mundo cresce 30%. Capa do caderno de cultura e comportamento, é o C2. Diz identidade compartilhada. Exposição ancestral destaca as similaridades entre as culturas negras no Brasil e nos Estados Unidos, com 134 obras de 74 artistas. Ancestral relembra o que não se pode esquecer, diz curadora. Exemplar de Tintim na América é arrematado por R$1 milhão em leilão. A história inédita de guerrilheiras do Uruguai. O caso das 38 mulheres que fugiram de uma prisão antes da ditadura ganha livro em português. Rivais leva para a tela romance com sátira da sociedade inglesa. Agora apresento para os senhores e as senhoras o caderno sobre eleições municipais 2024. O caderno tratando só das eleições que ocorreram ontem. E a primeira matéria, vocês podem ver, é a comemoração do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, comemorando a reeleição. Nunes é reeleito em São Paulo. Vitória simboliza força do centro político e dos prefeitos. Apoiado por uma ampla coligação partidária, um total de 11 legendas, MDBista confirmou no segundo turno o favoritismo e derrotou o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Abre aspas, o equilíbrio venceu todos os extremismos. Fecha aspas, discursa Nunes após a vitória. Depois de sufoco no primeiro turno, quando disputou o voto da direita com Pablo Marçal, do PRTB, prefeito teve campanha mais tranquila na reta final. Tarcísio, o grande vitorioso em nível nacional, aceitou o risco em São Paulo. Isso estou falando do Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo. Mesmo com mais apoio e recursos, Guilherme Boulos repete a votação que ele teve nas eleições municipais de 2020. Ricardo Nunes vence nas zonas eleitorais conquistadas por Pablo Marçal no primeiro turno. Após votar, o governador Tarcísio cita mensagens do PCC, primeiro comando da capital, e Boulos reage, acionando o Tribunal Superior Eleitoral. Em campanha permeada pela facção até o fim, fala do governador gera reação do governo federal.
A abstenção em São Paulo é a maior em 40 anos. Mais de 2.094.000 paulistanos, cerca de 31,54%, não foram às urnas, número que supera a votação de Boulos. Somando nulos e brancos, quase 42% dos eleitores de São Paulo não votaram em nenhum dos candidatos. PSD de Kassab consolida a hegemonia política no Estado. Partido do secretário estadual e ex-ministro terá 206 prefeituras em São Paulo, mais que o dobro do segundo colocado. Presidente do TSE fala em processo eleitoral exemplar. Com vitória em Guarulhos, o Partido Liberal se torna a principal sigla na Grande São Paulo. Em 9 disputas de capitais, o PL ganha só 2. O PT vence em uma, que foi em Fortaleza, das 5 disputadas. O MDB levou 3 dos principais colégios ontem. No balanço geral, os prefeitos se reelegeram em 16 das 20 cidades em que poderiam concorrer ao novo mandato. No país, o PSD de Kassab elege mais e MDB governará a maior população. Candidatos do PL, do Partido Liberal no Nordeste, esconderam Jair Bolsonaro nas campanhas. Com apoio da esquerda, lá em Belo Horizonte, Fuad é reeleito na capital mineira. Prefeito do PSD vence o deputado estadual Bruno Engler, do PL, que contou com a presença de Bolsonaro em carreata de campanha. Lá em Goiânia, o candidato do governador Ronaldo Caiado bate o nome do candidato apoiado por Bolsonaro. Leitão vence e salva PT do vexame em capitais. Deputado estadual ganha de adversário do PL na capital cearense, com diferença de pouco mais de 10 mil votos em disputa acirradíssima. Vitória de Abílio Brunini mostra força do eleitorado de direita em Cuiabá. Prefeito, a última página do caderno Eleições, é em Porto Alegre. Prefeito derrota a petista Maria do Rosário e supera repercussão de tragédia das chuvas. Deputada Maria do Rosário, do PT, fez sinalizações ao centro, aos partidos de centro, mas não conteve alta rejeição e perdeu o pleito. E lá em Curitiba, Pimentel vence sem apoio de Bolsonaro. Nas páginas internas do jornal Globo, o primeiro editorial defende: urnas trouxeram más notícias a Lula e a Bolsonaro. Segundo editorial, uso da internet por crianças e adolescentes exige supervisão adulta. As páginas de política do jornal Globo. Força da máquina. Nunes vence e segundo turno confirma tendência de reeleições e predomínio do Centrão. Então aqui os prefeitos reeleitos. Aqui, ó. 16 prefeitos reeleitos ontem. Ricardo Nunes foi reeleito em São Paulo. Isso ontem, mas ele está dando aqui todos os reeleitos tanto nas duas votações, primeiro turno e segundo turno. Eduardo Paes foi reeleito no Rio de Janeiro. Fuad Nome foi reeleito em Belo Horizonte. Lorenzo Pasolini foi reeleito em Vitória.
A Adriane Lopes foi reeleita em Campo Grande. O Sebastião Melo foi reeleito em Porto Alegre. O Topázio foi reeleito em Florianópolis. O Tião Bocalon foi reeleito em Rio Branco. O David Almeida foi reeleito em Manaus. O Arthur Henrique foi reeleito em Boa Vista. O Dr. Furlan foi reeleito em Macapá. O Bruno Reis foi reeleito em Salvador. O JHC foi reeleito em Maceió. O João Campos, do PSB, foi reeleito em Recife, com mais de 80% dos votos, foi logo em primeiro turno. O João Pessoa foi reeleito ontem prefeito. O Cícero Lucena foi reeleito ontem prefeito de João Pessoa. E a 16ª capital, cujo prefeito reeleito foi em São Luís. O Eduardo Brady foi reeleito em São Luís do Maranhão. Ausência crescente. A abstenção bate recordes em São Paulo, em Belo Horizonte e Porto Alegre. Impulso na vitória. Prefeito avança e leva todas as zonas dominadas por Pablo Marçal em São Paulo. Fracasso caro. Pessoalista Guilherme Boulos repete o placar de votos de 2020, mesmo com 10 vezes mais dinheiro para gastar na campanha. Compromissos do novo mandato. De segurança à saúde, vejo aqui as promessas de campanha do Ricardo Nunes, reeleito prefeito de São Paulo, em 11 áreas. Sem provas, o governador Tarcísio de Freitas diz que o PCC, primeiro comando da capital, orientou voto em Guilherme Boulos, que acionou a justiça, pedindo a inelegibilidade do governador Tarcísio de Freitas. Derrota pessoal. Bolsonaro perde embate com Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior. E PL, Partido Liberal, ganha apenas 2 de 9 capitais que disputou o segundo turno. Longe da polarização, vencedores descolam de Lula e do ex-presidente Bolsonaro no Norte e no Nordeste. Em Fortaleza, gol de honra. Após reveses em série, PT vence em Fortaleza e volta a conquistar uma capital depois de 8 anos. E aqui em Fortaleza, o PT volta a comandar a capital depois de 12 anos. A última prefeita da cidade, que era do PT, foi Luiziane Lins, que administrou até 2012, até janeiro de 2013, quando ela entregou o cargo a Roberto Cláudio. Trampolim à Mineira. Fuad supera largada ruim, vence o Partido Liberal e é reeleito em Belo Horizonte. O Sebastião Melo diz ter escapado da crucificação pela enchente lá no Rio Grande do Sul. A corrida pelas cidades. PSD de Kassab comandará a maior população no país, seguido pelo MDB de Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB. Aqui é uma página de capa inteira com o Felipe Nunes. Ele é cientista político e diretor do Instituto Quest, cujas pesquisas foram contratadas aqui pelo Sistema Verdes Mares, aqui no Ceará. Então, o diretor da Quest, do Instituto Quest, e um dos autores de biografia do livro Biografia do Abismo, diz que a eleição de 2026, a próxima, será impactada por sucessão na Câmara Federal.
Ele aposta no prefeito João Campos, de Recife, como nova liderança de esquerda e aponta nesta entrevista também a divisão da direita. Diz o título da entrevista: reeleições e baixa renovação podem se repetir em 2026, com emendas parlamentares e com recursos do fundo eleitoral. Hegemonia em Niterói, Rio de Janeiro. Rodrigo Neves vence o Jorge e mantém seu grupo no poder. O xadrez fluminense, PL lidera com 22 prefeitos no Rio e mira as eleições de 2026. Espólio tucano, o PSD herda voto do PSDB no interior de São Paulo. Nas páginas de Brasil, correções para 2024. Presidente do INEP aposta no pé de meia para derrubar a taxa de abstenção do Enem. O Enem vai ser realizado no próximo domingo. Página de saúde, consulta por inteligência artificial. Médicos recorrem à tecnologia para se comunicar com pacientes. Na área de economia, menos horas, jornada dos trabalhadores informais tem queda desde 2022, isso sem carteira assinada. Você sabe quanto paga para a sua corretora? Indaga que uma matéria do jornal Globo. Ainda no Rio de Janeiro, trincheiras do crime, barricadas do tráfico e da milícia se multiplicam e já aparecem em até mapas de aplicativos. Laboratório que deve substituir o PSC já recebeu do governo do estado do Rio de Janeiro 6 milhões e 200 mil reais sem licitação do governo. E ele vai substituir o PSC, que é o laboratório que deixou por negligência 6 pessoas que receberam o transplante de órgãos foram infectadas pelo vírus do HIV, o vírus da AIDS. Caso Marielle, réus confessos vão a júri popular. Na Geórgia, Donald Trump aposta em reconquistar estado que Kamala Harris quer manter com a aliança progressista. Novo premier do Japão sofre derrota nas urnas. Uruguai, esquerda e centro-direita vão ao segundo turno, indicam projeções. Bolívia investiga ataque a tiros a carro de Evo Morales. Área de esportes. Vasco recebe o Bahia e faz as contas por fim de ano feliz. Emboscada de organizada tem morte e selvageria em São Paulo. Isso é a organizada do Palmeiras que atacou um ônibus com torcedores do Cruzeiro. E uma pessoa morreu. Liverpool arranca empate com o Arsenal. É hoje o dia favorito à bola de ouro. Vini Júnior pode fazer Brasil voltar ao topo após 17 anos sem ser premiado com a bola de ouro como melhor jogador. A capa do segundo caderno, que é o caderno de cultura e entretenimento, é um livro sobre uma série de entrevistas que a escritora Clarice Lispector fez nos anos 60, 70. Clarice Lispector Entrevista é o nome do livro. Ele está escrito pela editora Rocco
tem 420 páginas e custa R$ 109,90, R$ 110. Talentos múltiplos, abre aspas. Não satisfeita de reinventar o romance e o conto, Clarice Lispector reinventou a entrevista, diz a pesquisadora Claire Williams sobre a autora Clarice Lispector. Coletânea ressalta estilo único e instigante da escritora em suas entrevistas, com personalidades de diversas áreas entre os anos 60 e 70. Olha, aí ela entrevistou o Nelson Rodrigues, dramaturgo, entrevistou o carnavalesco Clóvis Bornai, entrevistou o arquiteto, né, e paisagista Roberto Bulemax, inclusive o Roberto tem obras aqui em Fortaleza, entrevistou o cantor Chico Buarque de Holanda, entrevistou o ex-ator já falecido Jesse Valadão, entrevistou o imortal da Academia Brasileira de Letras, Austragésilo de Ataíde, entrevistou o Carlinhos Oliveira, entrevistou Pablo Neruda, o poeta, e entrevistou aqui a atriz Tônia Carreiro e outras mais, e outras entrevistas que estão nessa coletânea organizada pela pesquisadora Claire Williams, de entrevistas realizada pela a escritora Clarice Lispector. Ao todo, são 83 conversas e 35 delas, nesse livro de 420 páginas, são inéditas. Nosso sonho não vai terminar, ainda na capa de cultura do jornal O Globo. Agora vamos para as páginas do caderno do jornal O Povo. Primeira matéria, eleições 2024. Evandro, vitória do alinhamento no segundo turno mais acirrado da história de Fortaleza. Quando ele fala em alinhamento, é porque agora os três partidos vão comandar a capital. Governo federal, que é do Lula, do PT, governo estadual, que é o governador Elmano, que é do PT, e agora, a partir de janeiro do próximo ano, o prefeito da capital do Ceará também será do PT. Abre aspas, nós derrubamos todos os arrogantes deste estado, fecha aspas, diz Evandro Leitão no discurso de vitória. Camilo se emociona e chora após vitória de Evandro. Isso também foi lá no Palanque, no comitê central da campanha, logo após a divulgação, o encerramento, né, da apuração dos votos. Do futebol para a política, do PDT ao PT, como Evandro Leitão virou prefeito do futebol, porque Evandro Leitão já foi presidente do Ceará Esporte Clube, ele que é servidor público estadual, saiu do futebol para a política, ele também foi do PDT, rompeu com o PDT, saiu e foi para o PT e se elegeu prefeito ontem. Sobre aqui é a foto lá do comitê central do candidato adversário André Fernandes. Ele também, quando se encerrou a apuração, ele foi ao comitê central, que fica ali no bairro do Lagamar, e fez também um discurso dizendo que o sentimento era de gratidão, que ninguém ficasse triste, que a coisa estava só começando nesse trabalho que ele prometeu fazer, de continuar visitando a periferia de Fortaleza. E o título dessa matéria, com o André, diz: qual faceta André Fernandes vai apresentar após a derrota?
O deputado Carmelo Neto, que é o presidente estadual do PL, do Partido Liberal, cita oposição fortalecida e alternância de poder. Após vídeo, polícia investiga o vereador de Fortaleza, inspetor Alberto, e investiga porque ele gravou um vídeo maltratando um porquinho, com o joelho em cima do porco, o porco ali gritando, gemendo, e ele sem soltar o porco. Soltou isso nas redes sociais. Isso em alusão a Leitão, porque Evandro Leitão, e ele fazia isso em alusão ao nome do candidato que venceu ontem as eleições. A Câmara Municipal, que Evandro Leitão vai encontrar, aqui um retrato, um mapa que o jornal O Povo traz. Agora, a outra cidade que realizou o segundo turno foi em Caucaia. E o jornal O Povo dá uma página aqui para o candidato vitorioso, Naomi Amorim. Diz: Naomi derrota o PT e o prefeito Vitor Valim. O PT que tinha como um candidato o Valdemir Catânio, e o atual prefeito, que é o Vitor Valim, hoje filiado ao PSB, que não se candidatou, desistiu de buscar a reeleição. E o Naomi Amorim, que é ex-prefeito de Caucaia, a partir de janeiro volta a comandar a cidade. Sobre o candidato derrotado, que é o Catânio, o título da matéria diz: Catânio faz balanço e deseja sorte para o eleito. Isso foi na entrevista também logo depois do resultado. Lá em Caucaia, Naomi Amorim teve 60,40% dos votos contra 39,60% conquistados pelo Valdemir Catânio. Os desafios do prefeito eleito Evandro Leitão, promessas e nomes fortes. Mapa do segundo turno, eleições 2024 pelo Brasil. O Jornal Povo traz também todas as capitais. Bolsonaro vence em Sampa, em São Paulo. PT de Lula volta a ter capital, a única capital eleita que foi Fortaleza. E os partidos do Centrão saem fortalecidos. Camilo sai grande, amplia espaço, mas tem recados. Roberto Cláudio fez aposta arriscada em André Fernandes e perdeu. E as duas derrotas de Wagner, que é o capitão Wagner, e o futuro dele. O editorial do Jornal Povo de hoje diz: o novo prefeito de Fortaleza e os compromissos com a capital. Com ampla vantagem, Ricardo Nunes é reeleito em São Paulo. Em Belo Horizonte, reelege os seus gestores, reelege o gestor. Com vitória em Fortaleza, o PT é o partido que comandará a maior população do estado, claro, né? Com Fortaleza. Natal e João Pessoa reelegem os prefeitos. O Jornal Povo também traz um resumo das eleições nos municípios cearenses e diz, e faz um balanço aqui, o resultado por partido. E o resultado por partido, aqui é o mapa do Ceará, o que mais elegeu prefeito foi o PSB, o 40, elegeu 65 prefeituras. Depois vem o PT com 47, eram 46 e agora são 47 com a capital. O PSD elegeu 16 prefeituras cearenses, o Republicano 14, o PP 13, o MDB 9, o PDT 5, o PRD 5, o União Brasil 5, o Podemos 2, o PSDB 2 e o Solidariedade 1 prefeitura. O Povo encerra a maior cobertura eleitoral em 96 anos de história, mostrando como o jornal fez a sua cobertura. Na área de cidades,
A matéria ciclofaixa em rua do bairro Messejana é usada por carros e motos. Setembro bate recorde mensal de degradação de florestas na Amazônia. E por último, é a capa do caderno de esportes, dizendo que o Ceará Esporte Clube, com o apoio da torcida, Léo Condé exalta torcedores do Vovô após vitória sobre o Paysandu no Castelão. E aqui é o Vojvoda, os dois técnicos, o Léo Condé e o Vojvoda do Fortaleza, na bronca com o apito. Vojvoda pede que CBF revise pênaltis contra o Leão diante do Palmeiras. Com estas informações, nós encerramos aqui, caro telespectador, internauta da TV da Transparência, o nosso primeiro bloco de notícias, na manhã desta segunda-feira, dia 28 de outubro. Convidamos você a continuar com a nossa programação. Muito obrigado.